Boa noite aos visíveis e aos invisíveis. É com muita alegria que eu estou aqui. Tem muito tempo que eu não venho aqui, já deve ter uns 2 meses, né, Kelly? Que eu não venho aqui. E estou muito feliz de estar aqui e de trazer um assunto difícil. Esse assunto que a nossa colega, a Carla, colocou, está no Sermão da Montanha, que é uma das coisas mais lindas que se pôde ter notícia, né, da trajetória de Jesus aqui na Terra. Essa parte que fala bem-aventurados os aflitos é uma parte que dá muita confusão. Vamos ver se a gente consegue clarear um pouquinho. Quando a gente fala isso, normalmente as pessoas pensam assim: ah, já sei, eu tenho que sofrer, aí eu vou ser feliz, tá, já sei. Não, não é isso. Não é isso, até porque isso não é bom, isso não é de Jesus, né? Isso é a nossa compreensão pequena que faz a gente achar isso. Então, no Sermão da Montanha, ele fala das bem-aventuranças. Quer dizer, se você conseguir suportar determinada coisa, você vai viver em paz. Porque aquilo que você está passando é o caminho, é a cura para as suas dificuldades, para as suas mazelas, ou seja, para o que é difícil para mim. Porque muitas vezes a gente tem que lembrar disso, gente. O que é difícil para mim é fácil para ela. Ela nem sofre. E eu sofro horrores para fazer determinadas coisas. E assim com todo mundo. Assim é com todo mundo. Antes de começar propriamente dito o assunto, eu queria lembrar, nem vou precisar lembrar, porque eu acho que todo mundo está ligado nisso. O mundo tem passado por muitas aflições. As pessoas têm passado por muitas aflições. E quando a gente fala de aflição, é uma angústia, é uma preocupação, é um sentimento que às vezes a gente não sabe nem explicar, mas é uma sensação que não me deixa estar equilibrada. Quando eu estou aflito, eu não estou em equilíbrio. E a gente tem estado muito pouco em equilíbrio, porque a gente tem estado muito aflito. Hoje em dia, as reportagens, as notícias chegam com muita rapidez para a gente. E, normalmente, as notícias que vendem não são as notícias boas. Além disso, essa rapidez das notícias chegarem até a gente, de um terremoto, de uma enchente, de uma tragédia que aconteceu, elas vão mexendo com a gente e vão tirando da gente a esperança. Tem horas que a gente está bem, aí a gente ouve 1, 2, 3 coisas, na quarta você fala, não é possível. Não é possível que tanta coisa esteja acontecendo ao mesmo tempo no planeta. Mas aí a gente tem que lembrar que essas coisas, conforme o número de pessoas que habita o planeta, essas coisas vão aumentando. Vai ter mais gente fazendo bondade, mais gente fazendo coisa ruim. Nós estamos também muito intolerantes, muito sem paciência, eu diria até insuportáveis. A gente está muito chato, a gente está muito sem noção, a gente perdeu a nuance entre o que pode e deve e o que não tem a menor condição de ser. A gente briga no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, como se conhecesse as pessoas, toma ódio das pessoas. Isso não é um problema da publicação. Isso é um problema do que o meu coração está cheio. E o meu coração está cheio disso. Os nossos corações estão emanando para o planeta vibrações que não são muito boas, porque nós não estamos bem. Porque cada dia que passa, a gente quer mais benefícios, menos trabalho moral e mais benefícios. Porque a gente acha que para estar aqui, a espiritualidade tem que fazer tudo para a gente, porque senão não vai dar não. Senão vai ter que ficar para uma outra vez. E ao mesmo tempo, a gente lembra, hoje eu até falei com a minha irmã sobre isso, e ela virou para mim e falou assim: mas será possível que a gente pediu isso tudo desse jeito mesmo?
Nossa, a gente estava louca, então, quando a gente pediu essas coisas. Para passar pelas coisas que a gente passa, né? Ou se dispôs a passar por essas coisas. Na hora que a gente precisa, a gente promete até o que não dá para prometer. Mas a espiritualidade conhece a gente, sabe que a gente não vai dar conta de metade do que a gente prometeu. Não agora, não nesse momento, não com esse mundo tão assoberbado de informações, né? Então, sim, cada um passa o que é do seu caminho para lá na frente passar e ficar curado de si mesmo. E essa frase que diz, bem-aventurados os aflitos, significa, felizes seremos nós, se a gente conseguir suportar e viver com o sofrimento, sabendo que essa dor, que isso que eu estou passando e você não está, mas que você está passando e eu não estou, é o meu caminho para a cura. A minha cura, ela é o meu caminho na estrada evolutiva aqui do planeta. O que você passa é para você, o que eu passo é para mim. Mas a gente não aceita isso, porque a gente tem essa síndrome do coitadinho, né? E a gente fala, Deus não está me vendo, Jesus está dormindo, a espiritualidade não está fazendo nada, e está vendo eu sofrendo isso. Gente, se a gente está nessa arrogância, passando pelas coisas, falando ou pensando isso, imagina se não estivesse passando por nada. Então, aflitos somos nós quando estamos sofrendo aflições, quando estamos tristes, sem esperança, sem ver uma luz no fim do túnel. Assim ficamos nós em aflição, sem conseguir respirar direito, comendo pouco ou comendo muito e normalmente vivendo tristezas que não podem ou não vão conseguir ser resolvidas naquela hora ou naquele momento. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas tudo que a gente quer no dia a dia tem que ser naquela hora, naquele instante, e isso faz e tem feito com que a gente fique cada dia mais intolerante. Se uma pessoa viu o WhatsApp, ficou azul e ela não te respondeu, aquilo é um absurdo. A gente se acha assim, rejeitado, trocado, diminuído e todas essas coisas. É preciso a gente ficar alerta, senão a gente vai ficar doido com essa noção de que eu sou o centro do mundo. Eu acho que eu sou o centro do mundo e ela acha que ela é o centro do mundo. Já começou a ficar ruim, já começou a ficar difícil, porque não tem. E vocês sabem o que iguala as pessoas? Rico, pobre, preto, branco, amarelo, verde, azul, com bolinha, sem bolinha, com estrelinha, sem estrelinha. Sabe o que iguala todos os seres humanos? Uma única coisa: a dor. A dor de uma mãe que está passando uma dificuldade com uma criança aqui e na Síria é a mesma dor. A dor de perder um ente querido aqui ou no Amapá é a mesma dor. A dor de ter sido traído é a mesma dor, não importa onde a gente esteja. E Deus é tão maravilhoso que Ele faz que a gente se iguale na nossa fragilidade. Porque normalmente, não sei se vocês já repararam, quando a gente está vivendo uma dor, seja ela física, seja ela emocional, a gente fica mais frágil. A gente não briga tanto. Se a gente está com uma dor no peito, uma dor no corpo e não consegue respirar, ou está com uma dor no braço ou na perna, a gente fica mais manso. Aí, quando a gente começa a melhorar, as pessoas em volta da gente falam assim, lá, já está melhorando, já está reclamando. Já repararam isso? Não, né? Porque isso não acontece com vocês, não. Mas já aconteceu comigo. Então, não tem problema. E aí, a gente vem de uma frase que não tem atribuído um autor exato. É uma frase que já foi falada por várias pessoas, mas não se sabe exatamente quem trouxe essa frase para nós. Que diz o seguinte: a dor é inevitável.
num planeta de provas e expiação, a dor é inevitável. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o que dói em mim pode não doer nela. A dor é pessoal. Não estou falando de grandes tragédias, não estou falando dessas coisas que afetam a qualquer um e a todos. Estou falando do que te deixa para baixo, que te deixa ruim. Pode não ter nenhuma. Eu vou falar, olha, eu entendo, mas não estou entendendo por que você está desse jeito. Porque a dor tem um endereço certo para cada um de nós. E ela é inevitável, porque se lembra que a gente só se iguala aos outros, a gente só consegue sentir que o outro é humano quando eu estou com uma dor igual a daquele que caminha comigo. Então, a dor é inevitável porque nós vamos perder entes queridos vão nos perder, vão nos trair como nós traímos, vão mentir para mim como eu menti, vão tirar as coisas de mim como eu tirei em alguma outra situação. Ninguém é anjo e todo mundo tem que saber, todos nós temos que saber que já fomos o algoz na vida de alguém. Nós já fomos aqueles que prejudicamos alguém. E não tem ninguém nessa sala que não foi, nem visível e nem invisível. A partir do momento que a gente reconhece isso, que a gente fez bobagem, que a gente falou bobagem, que a gente humilhou, que a gente mentiu, que a gente traiu a confiança, que a gente, enfim, todas essas listas que a gente pode ter, a gente então começa a perceber que tem coisas em mim que eu tenho que melhorar. Estava sendo falado isso aqui no Perguntas e Respostas, acho que na penúltima pergunta. É para isso que a gente está aqui. Não é para ver Instagram. A gente acha que é, mas não é. Não é para ver Instagram quando meus filhos estão fazendo dever. Que eu sou a referência deles. Seja eu pai, mãe, tia, avó, seja quem for. Seja inclusive um profissional que está para aquilo ali, que está para fazer aquilo ali. A nossa função no mundo, ela não foi modificada, não. A gente modificou. Porque fica mais fácil para a gente. Não nos responsabilizamos por muita coisa que a gente faz. Botamos a culpa em nós, na casa espírita, no fulano que não me avisou, no beltrano que não sabia, no outro. Tudo culpa do outro. Eu, o anjo, não faço nada. Não erro. Então, essa falta de autorresponsabilidade nas minhas coisas, inclusive nas minhas escolhas, ela tem que ser levada em consideração por nós. É muito mais fácil a gente julgar do que a gente ficar caladinho e fazer a nossa parte. Porque quando eu estou julgando e estou conversando e estou fazendo fofoca e tal, a minha parte está aqui sem fazer. Inclusive, eu tenho certeza que muitos de nós já falou, e eu já falei também, vamos deixar para outra encarnação, que essa aqui está pesada. A gente não tem ideia do que é uma encarnação pesada. A gente não tem ideia, porque cada um sofre e sente a dor que vai dentro do seu coração. E o coração é terra que ninguém pisa. A dor que você sente, que eu não sinto e que eu não sei explicar como você está sentindo aquela dor, não é problema meu. Porque é você que sente. É ela que te paralisa. É ela que te deixa prostrado numa cama. É ela que não te faz ver na vida a própria vida, que tem como te facilitar para você sair desse momento. Então, a dor é inevitável, faz parte do progresso da humanidade, faz parte de eu reconhecer no outro que o outro também sente dor, que o outro também sofre. E como essas coisas que a gente falou, o cachorrinho que a gente tem, a gente vai perder, a gente pode perder várias coisas na vida, porque é um ciclo. Hoje a gente está aqui, amanhã não está. E os que ficam vão sentir. E o sofrimento? O que é o sofrimento? Tem uma frase muito interessante. O sofrimento é como a gente reage à dor.
O sofrimento é como a gente reage à dor. E antes que a gente possa pensar em banalizar o sofrimento, vamos pensar na perda de uma pessoa que a gente gosta muito, por qualquer motivo que seja. Aquilo é uma dor. E para esta dor há um tempo, há um luto, que não é você que define, nem você, nem eu. É a minha condição de sofrer por isto que me dá o tempo dessa dor. O que aconteceu com a gente? A gente começou a sofrer por tudo. Então, nós estamos esquecendo a dor, que é uma coisa real, e nós começamos a sofrer. A gente sofre porque não te avisou de não sei o quê. A gente sofre porque o fulano disse que ia e não foi. A gente sofre porque estava pronto para fazer isso, não fez. A gente sofre e a gente vai assim, sofrendo o dia inteiro, à toa. À toa. Quando eu sempre dou esse exemplo aqui, eu nem sei se tem mais isso, mas eu vou dar, vocês vão lembrar. A gente vai fazer uma chamada para a companhia de telefone móvel que a gente tem no nosso celular. E aí a gente demora 1, 2, 3, quando você vê já tem 1 hora que você está tentando, ninguém atende, ou se atende, passa para um, passa para outro, e você vai ficando nervoso, e você vai ficando nervoso. Aquilo. Aí você pega uma criatura do bem que vai te ajudar. E aí você fica maravilhado, depois de 2 horas, né? Você fica maravilhado, e a pessoa vai falando com você, e você, nossa, você está me atendendo tão bem, estou tão feliz, caiu a ligação. Nunca mais você acha aquela pessoa, nunca mais. Você vai falar com a mesma pessoa que você falou. E aí, o quanto a gente perdeu de vida, vida que eu digo é fluido vital. Com isto, daqui a 5 dias, não vou dizer daqui a 1 ano, aquilo não tem mais importância, ou porque já resolveu, ou porque não resolveu, ou porque vai resolver um dia, daqui a 30 dias, mas esse sofrimento, que é a forma como eu lido com as coisas, que é a forma como eu lido com as dificuldades do mundo, isso acaba com a minha vida, isso acaba com as minhas possibilidades, porque eu estou reclamando o tempo inteiro. E tem uma frase que a espiritualidade traz para a gente, que é a seguinte: a proporção que eu sofro, o tanto que eu sofro, é proporcional ao meu afastamento da lei. Quanto menos, eu estou pensando que aquilo tudo é passageiro, que aquilo é uma coisa que tem importância sim, mas que não vai mudar a minha vida. O máximo que vai acontecer é eu mudar de operadora. Quando eu souber viver sabendo que o meu pneu fura, que essas coisas acontecem, que o som pode acabar, que a luz pode acabar, que a conta não foi paga, e que quanto mais eu estiver sabendo que essas coisas são as coisas do mundo, mais eu vou estar próximo de uma espiritualidade que não está preocupada com isso. Agora, vamos falar a verdade. Essas coisas acontecem com quem? Com quem não tem paciência. Com quem acha que vai resolver tudo a ferro e fogo ali na hora. Pergunta uma pessoa calma se ela já ficou 2 horas com um operador de telefonia. Não ficou. Ela não precisa disso. Não ficou. Percebe que a cura das minhas mazelas, elas passam pelo caminho que é para mim, que não é para outra pessoa. Então, esse sofrimento, que quando tem a ver com o luto de qualquer outras das coisas que a gente falou, seja a perda de um ente querido, seja uma traição, seja uma mentira, seja alguém que me roubou, seja qualquer coisa que faça eu sentir uma dor verdadeira, independente do que as outras pessoas estão achando, isso vai requerer de mim um tempo. E durante este tempo eu vou sofrer. Porque a forma que eu lido com isso não é uma forma fácil. Não é fácil sentir dor. É difícil, mas
Eu não posso fazer com que a minha vida seja a dor. Eu não posso jogar todo o resto de vida que eu tenho, e esse resto pode ser muito e pode ser pouco, e transformar isso num sofrimento eterno. Primeiro, porque não vai adiantar. Segundo, porque eu vou perder essa oportunidade encarnatória. É difícil? Muito. Dói? Dói. Mas a vida não é a dor. A minha vida teve, tem e terá dores. Mas a minha vida não é isso. E aí a gente volta e pensa no o que foi deixado para nós, para a gente sobreviver a essa dor e a esse sofrimento, a essa aflição, a esse não saber o que fazer. Quantas vezes, gente, a gente olha e fala assim, não tenho a menor ideia do que eu faço. Como é que eu vou passar por isso se eu não sei? Não tem nada no sorteio, não tem nada por acaso. Então, como eu faço para a gente, eu falo a gente porque a gente reconhece isso como um consolador prometido, foi dada essa doutrina espetacular, que não faz a gente parar de ter dor. Jesus não falou, eu vou deixar com vocês o Consolador prometido, nunca mais vocês vão ter dor. Nunca. Nunca foi falado isso por ninguém. Uma vez, já contei aqui também, uma pessoa virou para mim e falou assim, um conhecido nosso faleceu, morreu, desencarnou, como queiram. Um senhor mais velho, e essa pessoa virou para mim e falou assim, para você deve ser bem mais fácil, né? Porque você é espírita. Eu falei, não é mais fácil, porque eu sinto dor também. Eu sinto dor. A minha mente tem informações que vão me ajudar, não agora, a processar isto que aconteceu. Mas a minha religião, a minha doutrina, aquilo que eu sigo, não me tira da dor. Ela me esclarece diante de várias possibilidades, diante de várias coisas. Por isso, é um consolador, não é um tirador de dor. Então, como eu busco esse consolador? Lendo, ouvindo palestra, ouvindo músicas que me elevem. Hoje em dia, a gente tem muita música espírita boa, mas tem cada música evangélica que eu vou te contar uma coisa. Que músicas? Porque na verdade não é a católica, não é a evangélica, não é a espírita, não é a protestante, não é. É como aquilo te eleva, como você percebe aquilo e como você recebe aquilo. Porque se começar, essa música católica eu não vou ouvir, essa de não sei da qual igreja eu não vou ouvir, significa que você já está viajando, já está fora totalmente do que está sendo falado, porque nós estamos falando de uma mensagem de Jesus, porque Deus fala aos homens através dos homens. Então, aquela frase que você escutou numa música, aquele louvor da igreja evangélica, aquela música da igreja católica, foi trazido até você para você elevar o seu pensamento, conseguir sair daquele sofrimento, daquela dor, que seja por instantes, Esses instantes podem durar 15 minutos, já num outro dia já vai durar 1 hora. Eu consigo conversar com uma pessoa que me faz bem e consigo rir. É um processo. E muitas vezes a dor, ela não vai embora. Ela se transforma para que eu possa conviver com ela. Ela não vai embora. Ela diminui. Ela dá uma ajeitada assim no coração da gente, para que a gente possa viver com ela. Por quê? Se a gente, por exemplo, foi roubado, sofreu uma traição, perdeu um ente querido e a gente não desencarnou, é porque a gente tem que ficar aqui. Ai, mas sentindo essa dor. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, conforme a situação que a gente vive. Por mais que a gente tenha conhecimento, é terrível. E por que acontecem essas coisas?
Por que que acontece isso? Ah, porque um dia no passado, lá quando eu não me lembro, eu roubei fulano, ou eu roubei Beltrano. Muitas das aflições que a gente vive, foram já feitas aqui, nessa vidinha da gente. Aflições, não estou falando de dores. Não estou falando de dores. Então, nós estamos falando agora de aflições. Exemplo, nunca aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Comprar uma coisa sem ter dinheiro para pagar. Ou achando que vai ter. Ou com aquela história assim, eu mereço. Aí você faz o mimimei, e mês que vem, quando chegar a conta do mimimei, está lascado. Porque não tem o dinheiro. Aí, quando vem 15 dias antes da prestação vencer, você já está desesperada. Aí faz um consórcio, pede um dinheiro emprestado e vai, aquela coisa e tal. Quem foi o causador dessa aflição, dessa dor, dessa coisa que eu sinto, que agora eu não sei? Eu! Para ostentar, para me exibir, para me mostrar para os outros, para dizer que eu posso porque eu trabalho. Pode se tiver dinheiro, se não puder, não pode. Se não tiver dinheiro, não pode. É simples assim. E a gente se perdeu nisso. Não falo só na questão do dinheiro, não. A gente se perdeu no que pode, no que não pode, no que deve, no que não deve. Porque, além de tudo que a gente tem vivido, nós optamos por vigiar a vida alheia. Optamos por ficar no Instagram, vigiando a vida dos outros. Toda vez que eu venho aqui, eu falo a mesma coisa, porque eu falo para mim também. Por menos que eu julgue, por menos que eu faça, a gente instiga, isso é um estudo que foi feito, não fui eu que inventei isso, a gente instiga as nossas piores sensações. A primeira delas é a inveja. A primeira. Nossa, fulano falou que estava lá sem dinheiro, está lá na praia. Mostra o chopp, mostra não sei o que, beach tênis e não sei o que mais. E eu estou aqui trabalhando e fulano está lá gastando dinheiro que nem tem. E isso passa a ser uma preocupação, e isso passa a ser uma irritação. E aí, ontem, eu vi uma coisa que me deixou chocada. Também foi no Instagram, porque o Instagram tem um monte de coisa boa. Que diz o seguinte: a gente trata os outros, muitas vezes, conforme o nosso interesse, tá? A gente já sabe disso, e muitas vezes conforme o nosso humor. Então, vou dar um exemplo, porque eu sei que é uma realidade bem longe, né, da gente, mas vou tentar dar um exemplo aqui. Você está irritadíssimo, deu tudo errado no seu trabalho hoje, o trânsito, além de tudo, e você esqueceu de pagar um negócio e tal, chegou em casa. Você vai tratar o seu marido, seu filho, sua esposa como? Com o máximo de irritação, porque você está no máximo da irritação. Então, este é o seu humor. Eu estou irritado, estou com vontade de conversar com ninguém, estou com vontade de dar uns tapas em alguém. Se falar comigo, vai levar logo uma saída. Mas, se tudo deu certo, se está tudo bem, se aquele dia... Porque não precisa achar que a vida da gente é um mar, que não é nem mar. É uma tempestade que acalma de vez em quando. E aí a gente vai tratar os outros conforme a gente estiver. E isso ficou... É óbvio, né? Essa questão do humor. Mas ficou claro para mim que é isso mesmo. Principalmente nossos filhos, nosso marido e as pessoas que moram com a gente. Se eu tiver de mau humor, nossa senhora, sai de baixo. Porque se a criança não tiver feito o dever, você vai, não fez o dever por quê? Já tinha que ter feito e tal. Isso é o mínimo, né, que eu estou falando, é o mínimo, está errado, mas se a gente não tiver consciência, a gente não muda. Se a gente não tiver consciência e essa consciência me disser, eu estou vendo que eu estou irritada, eu estou vendo que o menino não tem nada a ver com isso, meu marido não tem nada a ver com isso, e se eu não me acordar nessa hora, vai tudo para o beleléu. Porque aí é a historinha do elo do ódio, né? Assim como tem o elo do amor, tem o elo do ódio. Eu trato um mal, o outro vai lá, trata o outro mal, o outro vai lá, chuta o cachorro vai lá, e assim é. Porque não existe nós sozinhos no planeta. Todos somos um. Aí a gente pensa assim, até fulano.
Todos somos um. Isso é muito difícil, a gente é muito orgulhoso, a gente é muito egoísta. E com isso, a gente acha que a gente é melhor do que os outros. Tem uma figurinha não, como chama aquilo que a gente manda no WhatsApp? Não é figurinha, não. Como é que é? Não é emoji, é outra coisa. Ah, não sei, uma figurinha que fala assim: todos nós cabemos no mundo, é só tirar alguns. Aqueles que nos irritam, aqueles que fazem a gente se sentir, que fazem a gente trazer para fora de nós aquilo que nós temos dentro de nós, porque não é ninguém que me irrita, sou eu que me irrito com alguém. A irritação está comigo. Aí a pessoa fala: nossa, eu não suporto quando o Beltrano faz isso comigo. Ele pode fazer com você e você nem dá bola. Porque eu tenho esse tipo de irritação, eu tenho essa intolerância, eu tenho essa incapacidade de lidar com aquele tipo de coisa. Isso precisa ficar muito claro, para a gente parar de achar que a gente é o sofredor do planeta, para a gente parar de achar que a gente é um coitado e que todo mundo faz coisas erradas comigo. Isso é egoísmo, isso é orgulho. E aí, quando a gente tem uma oportunidade de tirar a aflição de alguém, porque às vezes a gente sabe de uma informação que às vezes está errada, ou então a gente sabe de alguma coisa que a outra pessoa não sabe, e poderia desafligir, tirar essa angústia dessa pessoa, e a gente fala o quê? Eu não, nunca fez nada para mim, não vou fazer, por quê? E ainda vai me chamar de intrometido, ainda vou ficar de ruim, E assim, com todas as justificativas que a gente encontra, bem abalizadas, bem fortalecidas pelos nossos momentos de orgulho, a gente vai vivendo, perdendo grandes oportunidades e pensando, eu sei que ninguém está pensando isso, mas pode pensar assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, fulano tinha que estar aqui, mas o fulano não está. E o fulano não estando, estamos nós. E estamos nós sabendo que nada tem endereço errado. Nós precisamos estar aqui e refletir sobre isso. Porque o tempo está, nós estamos em abril. Nós estamos em abril. Outro dia o ano começou, nós estamos em abril. O tempo está passando e nós estamos perdendo. A gente tem prazo de validade. A gente não sabe qual é. Mas nós temos o dia certinho, a não ser que a gente faça alguma coisa antes, que nós vamos partir daqui. E não tem só mais um minutinho. Não tem, não, acabou. E o que a gente está perdendo? Eu acho interessante colocar essa situação das redes sociais, porque ninguém pode ser contra uma coisa que existe hoje, que é boa. Quantas palestras bacanas a gente ouviu, quantas músicas lindas quantas histórias maravilhosas que a gente terminou chorando nas redes sociais, de emoção, de ver que tem gente boa fazendo coisa boa. Mas é uma escolha. Eu preciso escolher o que eu vou nutrir a minha alma. Com o que eu vou nutrir a minha alma? Existe uma pesquisa, uma lógica, que o cérebro da gente não sabe se o filme é filme ou se o que eu estou vendo é realidade. Não, ele não sabe se a cena que eu estou vendo de um estupro, de uma violência, de uma coisa muito horrorosa é realidade ou se é um filme. Não tem como eu avisar: agora peraí, gente, eu vou ver um filme, neurônios, por favor, esquece que isso não tem. Então, se eu fico assistindo jornal o tempo inteiro, sim, eu sou contra assistir noticiários sangrentos. Eu sou contra, não tem nada a ver com a doutrina, ninguém me chamou aqui para falar nisso. Mas estudos comprovaram que quando eu nutro a minha alma com coisas ruins, com coisas que fazem mal, eu não consigo dormir direito. Mas é lógico, é preciso 1 hora. Antes de eu dormir, eu preciso ter 1 hora de sossego. Eu preciso ter 1 hora lendo uma coisa boa, ouvindo uma coisa, ou conversando com alguém, ou rindo. Não dá para assistir um filme bárbaro e depois ir dormir.
E por falar em assistir, vou falar de novo aqui, porque eu acho que tudo que é bom deve ser exaltado. Existe uma série passando na Netflix que se chama The Chosen, Os Escolhidos. Não percam isso, não tem nada mais bacana antes de dormir. Tudo que a gente vê aqui nas palestras, tudo que a gente ouve, todas as páginas do Evangelho que estão pegas assim por Emmanuel, nos livros Fonte Viva, Pão Nosso, Vinho de Luz e todas aquelas frasezinhas que tem, tudo é explicado visualmente no The Chosen, Os Escolhidos. Não percam, não percam. Jesus do The Chosen é o próprio. Quem já viu sabe do que eu estou falando. É um banho de luz aquilo ali. Você vê tudo o que aconteceu, mas você vê a esperança e a desesperança também. Porque a gente não vive só de esperança, não. Tem dia que a gente fala, não dá. Tem dia que a gente fala, não sei mais o que fazer. Tem dia que a gente fala, não quero mais, está difícil. Só que o Espiritismo traz para nós essa possibilidade de entender que vamos chamar de comum. Comum eu reagir à dor, negar a dor, ter raiva da dor, ter raiva de quem me fez doer, ter raiva do próprio Deus que me trouxe aquilo. Isso são reações comuns do ser humano no nosso estágio evolutivo. Mas é preciso que eu alimente a minha consistência espiritual de uma forma para que essas coisas, depois de um tempo, passem. Tem que passar. Não há dor eterna. Não existe dor eterna. Chico tinha aquela frase que ele falava e a gente olha e fala, não sei se vai, não sei se não vai. Tudo passa. Quer ver? 20 anos atrás, passamos por uma desilusão amorosa, 30, sei lá quantos anos, que a gente achou que ia morrer matado ali, despedaçado. Hoje, se falar, não, vamos mudar de assunto. E a gente achou que nunca mais ia sobreviver, que nunca mais... Não estou falando só de desilusão amorosa, não. Coisas mais sérias, não que não seja sério, mas vocês entenderam que nessa hora que a gente já passou, não é mais sério. Outras coisas que a gente passou, que a gente olha para trás e fala assim, passei por isso. Nossa, quem diria? E muitas vezes a gente não lembra de como foi pesado aquilo. Outro dia uma pessoa falou para outra e eu assisti e falou assim, nossa, você é uma pessoa de aço. Eu não daria conta de passar pelo que você passou. São pessoas conhecidas minhas. E ela virou e falou assim, mas do que você está falando? Percebe? Porque passou. Não que não tenha acontecido, não que não tenha doído, não que a gente não tenha sofrido o tempo que foi necessário, mas passou. Porque tudo passa. Mesmo quando a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente sabe que vai passar. E eu queria terminar trazendo uma coisa muito legal, que eu gosto muito e que me dá uma chacoalhada boa também, que foi psicografado por Chico Xavier e pertence a controvérsias quanto a isso. Lá vem ela. Espera aí só um minutinho. A Albino Teixeira, que chama-se O que Mais Sofremos no Mundo. Vamos prestar atenção aqui, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de ter esse parente na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia em não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez da gente, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, não é ser maltratado, mas é o orgulho ferido. Não é a tentação, mas é a vontade de experimentar as coisas que não são boas.
Não é a velhice do corpo, mas é a paixão pelas aparências. Como é fácil perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Isto disto, eu agradeço muito a vocês pela paciência, pela vibração. Foi muito bom, agradeço, muito obrigada.